O esboço de um quadro famoso do pintor Hieronymus Bosch circula durante séculos por uma única família. E é a busca desse esboço que faz com que toda a trama se desenvolva no novo romance de Godofredo de Oliveira Neto, O Desenho Extraviado de Hieronymus Bosch. O livro é interessante, ele se fecha quase como um romance noir, um romance policial, mas a sua trama está além disso. O grande mérito do livro é refletir, sobretudo, a contemporaneidade. Godofredo, vamos falar sobre seu novo trabalho, Desenho Extraviado de Hieronymus Bosch, que é um livro onde você discute, basicamente, os valores de uma arte, né? Quer dizer, até que ponto esses valores são definidos, né? Que importância tem isso na própria construção do artista, né? Quer dizer, como é que surge a ideia desse livro? E o debate é esse mesmo, né? De se buscar a excelência mais pela assinatura do que propriamente pela qualidade estética. Eu acho que a literatura brasileira contemporânea ela está, primeiro, passando por um momento que eu aplaudo, não estou pelo um diagnóstico, quer dizer, ele chama até de cura do Brasil, quer dizer, de tentar curar socialmente o Brasil com os problemas que ele tem sociais, os excluídos, etc., que vai desde o problema fundiário, a questão fundiária política, a questão do movimento negro, do movimento indígena, o movimento LGBT, o feminismo. São propostas fundamentais, quer dizer, há espaço para tudo, né? E eu pensei, os meus também sempre tratam de um tema mais preciso, como o contestado, ou os exilados da ditadura em Paris. Eu pensei, bom, há espaço para tudo e há também um espaço para literatura é, autônoma, quer dizer, ela sem uma preocupação a priori de defender uma causa, né? Nada contra, mas então eu pensei, eu vou fazer um livro pequeno, quer dizer, de cento e poucas páginas, 120 páginas, onde o personagem principal vai ser irresoluto, que é um pouco, vem lá desde do final do século XIX, com tu pega essa discussão entre a descoberta do cérebro, né, disputando com a razão na condição humana, essa descoberta, e não era então o coração, era o cérebro. Claro, a partir dali, então, os personagens são inseguros. Machado é o melhor exemplo com Brás Cubas, né? Vai para lá, vai para cá, zigue-zagueia, está sempre buscando a verdade, não consegue, está inseguro. Então, esse personagem resoluto, me parece que é fundamental dentro da literatura, dentro da arte, né? Porque quer dizer, ele que menos seguro de uma posição, ele fica um pouco inseguro. Ele vai, as questões vão estar presentes, porque ele vai abraçar o movimento negro, quando ele vai para os Estados Unidos, e lá se dá conta que ele é negro para os americanos, então ele volta nas suas decisões, vai aqui no Brasil abraçar o movimento negro. Então, as coisas são postas. Estão postas também, quer dizer, os dados externos, né, da literatura. Está posto isso, está posto a questão do fake news, que assola hoje assola a democracia, no fundo, né? E está ali porque é uma cena que eu trabalhei bastante, porque muda, ele está com um amigo no Nova York, aí passam mulheres e se vê na vitrine e fica se maquiando, e daí ele acha que é para ele. O outro diz, não, mas não é para você, é porque está um tipo de um espelho. Ele diz, mas tudo bem, mas é época de fake news, eu acho que é para mim e pronto. Nós estamos paquerando. Então, quer dizer, essas coisas eu vou. Tem várias cenas assim, dirigindo um pouco. Então, as coisas, quero dizer que as coisas externas à literatura estão ali presentes, os grandes temas, né? Estão presentes. A questão do vírus também, que passa durante a pandemia. Então, mas eu acho que sentar e dizer, bom, vou escrever um livro sobre. Em defesa do movimento indígena, né? Nada contra, bacana, como eu disse, é o espaço. Agora, você pode também, o escritor e a escritora pode também sentar e dizer, não vou
a priori, escrever para defender uma coisa. Você deixa, porque você deixa o narrador ir escrevendo e vai mudando, né? Enfim, então foi um pouco essa proposta. É a coisa da defesa da literatura pela literatura, né? Porque você acaba contando a história, né? Quer dizer, que é a base da literatura, né? Quer dizer, contar a história, né? E você conta essa história com começo, meio e fim, né? A coisa até da linearidade narrativa, né? Também é um trabalho interessante dentro desse seu novo romance. E a questão é isso, assim, isso me fez levar um estilo, a palavra estilo não saiu um pouco de moda em relação à análise literária, mas um pouco um estilo, né, uma maneira de apresentar, um pouco também diferente do que eu vinha fazendo. Eu fiz isso com o Menino Oculto um pouco. Ele começou a ler essa nova, mas para falar que a forma é fundamental para o conteúdo, né? Sempre penso no Mayakovsky, na verdade, na época do realismo socialista, que falava que não há revolução sem forma revolucionária, quer dizer, não é o contexto do poema, né? É como ele vem vazado, etc. Então, quer dizer, do livro, né? Ele tinha que ter uma forma, uma formatação, um estilo, vamos recorrer à palavra, também que é diferente para ter uma relação apenas com a literatura, né? Simplesmente. E essa busca de outros elementos artísticos, porque o livro acaba envolvendo outras formas de Exato. expressão, a própria artes plásticas, né? Com Isso, esse esboço isso, do Bosch, né? isso. Que estaria na família durante um É. certo tempo, né? Cria-se também uma certa recorrência à literatura. A literatura policial, mas mais do que essa literatura policial, me remeteu muito a um estilo também, para usar uma expressão que está fora de moda, um ambiente meio noir, né? Aquela literatura noir dos anos 50 e tal, não é? Porque isso deu um pouco, Maurício, um fio para o leitor poder se agarrar também, para não ficar, né, em divagações, quer dizer, que ele tivesse um fio condutor, assim, que é essa história do Bo. Mas esse quadro, eu tinha visto em Madrid há muito tempo, que é uma coisa interessante, a Pedra da Loucura, é um quadro do século XVI, ali o paciente, né, sentado, duas pessoas, depois houve modificação entre o esboço e depois a outro quadro. Ele com tipo de um funil, e eles tentam arrancar a pedra que eles chamam de uma pedra da loucura. Então, essa loucura é tratada lá no século XVI, quer dizer, tratada, entendida como objeto de indagação, de estudo, etc. E, claro, como eu falei há pouco do narrador irresoluto, é claro que a loucura, por isso está lá em Machado também, né? A loucura é o exemplo mais concreto para dizer onde está a verdade, onde está a mentira, e aí vem fake news no meio. Então, claro que o Luigi, o personagem, tem um level de uma psicopatia, né? De uma insegurança, e que às vezes ele tem, às vezes desmaia, toma remédio, ansiolítico, etc. Então ele tem às vezes ele não sabe, ele ouve vozes, ele não sabe se está aqui ou está em outro lugar, enfim, aí o romance, então, também passa essa não linearidade, quer dizer, ele pula de um lado para o outro, mas não é uma novidade, né? Porque, de novo, eu cito Machado, isso é muito comum, né? Mas isso tangencia bastante a ideia de loucura, né? Então, acho que, porque eu penso que essas fake news e tal, é um processo justamente de negação da verdade, mas de um pouco de loucura, e todo mundo abraça uma causa que não é, que a Terra é plana. Quer dizer, quer dizer, aí todo mundo começa a dizer que então, quer dizer, são as inverdades, assim, e as pessoas numa boa. Bom, então, tipo, não vou dizer que as pessoas são loucas, mas o real, né, escapa. E a literatura, ela não tem esse compromisso, né, com o real. Eu digo isso sempre, ela não reflete o real, a gente sabe disso. Ela, ao contrário, ela compete com o real. Ela é uma competição no real. Quer dizer, aí
por isso que, frequentemente, no regime autoritário, a literatura logo é cortada, porque ela forma cidadãos críticos, né, que eles vão lá, vê um outro real, que não é esse que ele vive, aí ele volta para o real onde ele está, e daí ele tem uma visão crítica. Então, você pensa isso na literatura, aí esse vai e vem é um processo meio esquizofrênico, né? Que é próprio da arte. E o diálogo com as artes, como você citou, Maurício, eu acho fundamental, porque a maneira de abordar essa competição com o real, de que maneira? De várias maneiras, porque a literatura ela vai trabalhar com algo que já existe, que é a língua, que já é usada para outras coisas. Não é o caso da escultura, da pintura, da música. A literatura tem esse duplo desafio. Ele vai usar o instrumento que embasa, né, de sustentação da obra, é a língua que é usada, aquelas palavras para outros momentos, para outras coisas, no outro mundo. Então, ela tem que duplamente trabalhar. Então, eu quis também fazer essa ligação com a pintura, por isso é um esboço, que também é um pouco da loucura, não está, sabe, no zoom, como você tem agora no computador, aí no celular, você olha, assim, a imagem ainda fica embaçada, né? Até que ela fique nítida. É Nítido, é. um pouco isso, né? Uhum, Quer dizer, onde é que a verdade já está pronta? Não, ainda não está, ainda não, e aquele é o quadro. É um esboço, esquisse. Essa saiu primeiro em francês, né? Esse livro uhum, saiu em Paris primeiro. E saiu lá com o título de esquisse, que é um termo também um pouco em desuso aqui no Brasil, mas é muito uhum. comum em francês, mas também é usado nas belas artes, quer dizer, como sinônimo de esboço, né? E há um aspecto também que acaba unindo o texto, modernizando muito o texto, ou pelo menos contemporaneizando o texto, que é essa discussão sobre as validades das novas verdades das ciências, né? Porque o próprio quadro, ele é o esboço do Bosch, ele parte de um preconceito, de um mito, né? Como se a pessoa louca tivesse uma pedra que, tirada aquela pedra da cabeça, estaria curado, né? Quer dizer, acaba que o romance também acaba se voltando a essa discussão dos pressupostos da ciência, não é? Perfeitamente, quer dizer, perfeitamente. Então tem bastante a arte e por trás está a história da ciência, que são dois médicos que estão ali, são dois do quadro do Bosch, né? Quer dizer, pessoas que trabalham nessa área, né? Não sei se são médicos, tanto, mas o equivalente. E, e aí, de fato, há esse conflito, porque a ciência diria-se o real, né? A verdade, vamos chamar de verdade. E essa luta para encontrar essa verdade. E nós vivemos, então, nesse momento de mentiras, né? De falsas verdades, de falsas afirmações. E aí a literatura, quer dizer, então, ela, bem lembrada, essa ideia da ciência, porque poucos fizeram essa reflexão, já está sendo bastante estudado, já resenhado, etc., mas acho que ninguém tocou nisso que eu queria que tocasse, então eu te agradeço, que é essa história do conflito da arte e da ciência. É isso, a arte não tem esse compromisso com essa verdade da ciência, mas ela se vale desse compromisso, porque você tem quando você tem o cortiço, lá ao final do século XIX, né, são pressupostos científicos que estão ali, aqueles palavrões, xingamentos de animais, etc., chamando as pessoas de bicho. Então, quer dizer, a questão da loucura que vai entrar nos livros daquela época, porque o Freud já estava começando a escrever sobre a refletir bastante em seus escritos sobre a ideia da loucura, quer dizer, o lado animal, os instintos disputando com a razão, e às vezes ganha esses instintos, as emoções, né? E a razão às vezes não consegue. Então, esse conflito tinha que aparecer no livro. E aí eu te agradeço de novo de trazer no fundo tem isso aí, verdade e mentira. A verdade é buscada pela ciência. A arte busca outra coisa, mas de olho olhando para a ciência, né? E há uma reflexão também quase que antropológica sobre o mundo, né? O livro, as viagens que o protagonista faz nos Estados Unidos, o Rio de Janeiro,
a Itália que ele vai, ele encontra sempre o mesmo ambiente, né? Me parece que a gente, para usar uma recorrência também, a gente volta àquele conceito de aldeia global, não é? Que é tudo muito, não é? Tudo. Muito, E muito, tudo por né? internet, ele usa aqui a internet, o Não WhatsApp, é, ele usa, quer dizer, está todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. é uma urgência que criou uma igualdade ah, ao resto do chão, quase. É É uma coisa verdade. curiosa isso, Não, é isso não aí. é? Por exemplo, tem uma cena aqui, se você me permitir ler, são 10 linhas. É, no calçadão, está em Veneza, né? No calçadão à beira-mar, entre a Praça São Marco e Giardini, andorinhas do mar passavam umas para as outras em pleno voo, pedaços de peixe numa experiência de comunidade surpreendente. Ele tinha visto os brasileiros. Os brasileiros comiam caviar, as andorinhas do mar me fizeram lembrar deles. Arlequins voam nas minhas retinas, não vou desmaiar. Ainda tenho que telefonar para os herdeiros. Tá, 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 tá. Ele é, janta, almoça ao lado de uma mesa de brasileiros e que come caviar. E essa cena, o Lacan, ele nos escritos, né, naquele livro dele, nos escritos, ele fala dessas andorinhas do mar. Por isso que eu pensei nisso. Ele faz uma análise das andorinhas, tipo de um jantar totêmico, assim, das andorinhas. Então, quer dizer, então também está repleto desse pensamento psicanalítico por conta da ideia da loucura e da verdade. Então, e aí essa cena, essa leitura me tinha marcado muito. Eu disse, bom, agora, e veio sozinho, né? Mas veio na hora, e não sabe se eu pensei, veio, aí na hora fui pensando, porque tem muitas aquelas andorinhas do mar, aquelas tipo gaivota, né? Em Veneza tem muito. Eu fiquei 6 meses lá, um ano letivo como professor na universidade, e a gente passava, quer dizer, aquele barulho de titar, né? Titar da gaivota, muito. E essas andorinhas do mar. Então, ou seja, são reflexões. Aí também entra um pouco como se chama da ciência, né? E da ciência agora da psicanálise, né? Da psicologia, também visto como um arcabouço científico, né? E mais uma vez uma ilustração do teu raciocínio, né? Do conflito ou associação entre arte e ciência, né? E o livro também é um livro muito, muito, muito próximo da contemporaneidade, né? Exatamente porque traz todos esses elementos, né? A gente está falando muito aqui de fake news, mas traz uma coisa que é curioso, né? Nos debates dele com o grupo que o rodeia, há muita verdade de cada um também, não é? Que é um conceito psicológico muito atual, né? Quer dizer, a pessoa que se fecha no próprio conceito de verdade, né? Então, quer dizer, você escreveu um livro para discutir o mundo contemporâneo. É, tanto é que às vezes eu boto bastante cenas contemporâneas, não fica sempre que são grupos musicais ou coisas que eu gosto, ou não gosto, mas eu tentei, estou escrevendo, aparece de repente na televisão, assim, para trazer para a contemporaneidade, quer dizer, e referência total ao coronavírus, né? Então, ali, quer dizer, puxa para o dia a dia com todos os problemas, até o presidente americano entra na descrição Uhum. enfim, não, é para ser extremamente contemporâneo. E eu acho que para ser contemporâneo ele tinha que ser também, mas é um tipo, como eu disse, tem espaço para tudo na literatura. Mas para ser um pouco de uma leitura relativamente rápida, tem que entrar um pouco como uma onda assim, e vai seguindo, né? Porque senão você confunde os personagens, porque fica menos. E para poder ler no ônibus, na barca, no avião, né? Uma coisa assim, digamos que dá para porque tem essas referências, então atualiza, não fica uma coisa muito pesada e tal. Foi um esforço interessante, é um esforço, quer dizer, outros fizeram trabalhar 7 anos, o menino, o Marcelino, eu levei mais de 7 anos. Esse foi 1 ano e meio, eu escrevi durante a pandemia. Então me deu um outro tipo de ansiedade, um outro tipo de trabalho mental, assim, extenuante,
mas em tempo bem mais curto que os outros. Porque como é esse seu processo de trabalho? É um processo também muito curioso, né? Você é professor universitário, você tem, né, uma carreira e que já é bem puxada, né? Aí o ficcionista, né? Como é que ele se adequa Isso é uma ao... coisa, desde a carreira, desde o início, Maurício, é uma coisa muito importante que eu também digo para os alunos, que quem quer escrever, que é a criação do narrador, da narradora. Você sair de si, se desvencilhar de si, que é um processo também psicanalítico, porque senão você vai ficar com vergonha ou vai ficar constrangido da avó, o namorado, a namorada, o tio, né, o político, o síndico do prédio, enfim. Você vai, essas amarras, esses interditos todos vão te impedir Então, é criar um personagem que não seja você, que vai ser alimentado por você, porque obviamente não será um milagre, não vai escrever em chinês, mas ele tem uma certa autonomia. E a autonomia é essa que vai, ele ou ela, a narradora, vai ganhando força, ganhando musculatura durante a escritura. Ele vai ganhando independência, na verdade, né, cada vez mais. Esse é um processo bastante difícil, e nem não quer dizer que eu sempre consiga, né? De separar ali dos dois lados do balcão. Estou nos dois lados do balcão, né? De docente, professor nessa área e escritor. Então, passar para o outro lado do balcão não é sempre fácil. Não é sempre fácil. Também é pelo menos na minha visão, há um sentimento novo também nesse romance, que é a busca do tempo imediato. Você sempre trabalhou com tempo histórico, né? O Contestado, Ana, o Marcelino, são tempos históricos, né? Quer dizer, como foi essa passagem para refletir sobre o tempo atual? Tempo atual, como mergulhar na contemporaneidade total de sentimentos, assim, né? É, aí mesmo que o professor saiu de cena completamente, né? Porque não tem essa preocupação, zero preocupação. Se o outro tentava não ter preocupação, mas acabava tendo, e também certa preocupação de que leitor e leitora saísse da última página tendo aprendido coisas. Então, a literatura é um pouco útil, né? A utilidade da arte, a famosa utilidade da arte. Então, isso estava no horizonte, estava no radar. Nesse, eu saí desse radar. Eu já tinha saído no Menino Oculto também, mas agora eu saí mais. E é um processo, não sei se é uma maturidade, mas a gente vê bem na arte pictórica, né? Pintores que começam numa fase, depois a fase. Ou também na fase do Jorge Amado, você tem a fase inicial dele, muito engajado politicamente, no final, bem menos. é, isso existe, não é uma novidade também. Mas eu, então, agora tentei. Eu não sei, Maurício, eu não sei se é assim a sensação também de finitude, assim, que acabou, sabe? Que, não sei. Mas eu tive consciência desde o início da escritura que eu estava entrando em outro barco, um outro barco. Quer dizer, que já estava começando a navegar lá com o Menino Oculto, mas eu comecei a remar em um outro barco, né? Se levantaram ou não, o futuro dirá. Mas a sensação do escritor quando terminou a obra. É. Não, é sempre uma grande ansiedade, assim, você não sabe se aquilo está bom, se não está, você fica ansioso, angustiado, porque você diz, bom, isso vamos ver, vão achar que isso é você, vão achar que isso é assim, essa pessoa é você, no fundo, essa sensação de um pouco do confessionário, para quem estudou em colégio religioso como eu, de ir lá confessar os pecados que a gente, na época, nem tinha. Era muito engraçado, porque perguntava assim, um perguntava para o outro, aquela fila, né? O que que tem que dizer? Você diz que pequei contra a castidade. Eu nem sabia direito o que que era. Aí chegava lá, pequei contra a castidade, então tá. Uhum. É um pouco essa sensação quer dizer, depois foi sabendo o que é a questão da castidade, mas essa sensação do pecado mesmo, né? O conflito entre a virtude e o pecado, né? Esse chamado selvagem do pecado. Então, escrever o livro fica um pouco
essa sensação que você está também trazendo para a cena iluminada, é, cena do pecado, assim, da não correção, né, quer dizer, a virtude, digamos, sai um pouco de cena, mas então essa sensação eu tive bastante nesse livro. Talvez até mais que você citou o Bruxo Contestado, Marcelino, né, o Amor Dedilhado. Eu tive talvez até mais nesse, por isso que eu dei um trabalho, do ponto de vista de tempo cronológico menor, mas muito, como os portugueses dizem as tripas, né? Mexe com as tripas, né? Aham. Mexe, É, assim, mexe com o emocional, mexe com é. bastante. Maravilha, ótimo. Godofredo, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Sucesso. Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade e parabéns pelo teu programa. É assim, fundamental, conhecido de norte a sul, de leste a oeste, na nossa área toda. O pessoal assim, elogia muito os alunos, é um programa muito visto, muito referido. Quer dizer, não viu necessariamente, mas se refere e tal. Eu vi, alguém falou que viu no programa do Maurício. Então, no leitura. Parabéns. Legal, obrigado. 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 Grande abraço.